Sábado, 11 da manhã. Você acorda, pega o celular e pede a comida que baniu a semana inteira. Pula o treino que cumpriu religiosamente de segunda a sexta. Passa o dia inteiro comendo tudo que evitou. Domingo repete. Segunda de manhã, você acorda com aquela sensação de estar recomeçando do zero de novo. E aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. Se você precisa explodir todo sábado para aguentar o que faz de segunda a sexta, o problema não é o sábado. O problema é a semana. O fim de semana não é a falha. O fim de semana é o sintoma. Se você montou uma rotina que só funciona enquanto tem trabalho e cobrança externa, então o que você chama de disciplina é apenas você se segurando. E a explosão de sábado é a prova de que o sistema não aguenta. Hoje você vai descobrir por que o padrão de fim de semana, que destrói sua semana inteira, não é um problema de falta de controle no sábado, mas um erro de design que começou na segunda-feira. E no final, você vai saber exatamente como redesenhar a semana inteira para um nível que você consegue manter nos 7 dias. Sem precisar de válvula de escape toda vez que o calendário muda de nome. Vamos começar pela cena mais comum. Segunda de manhã, você acorda determinado. Corta todo o açúcar, toda a farinha, todo o delivery. Treina antes do trabalho. Dorme no horário certo. Repete terça, quarta, quinta, sexta. A rotina é impecável. A sensação é de controle total. Mas aí chega sábado, e em menos de 1 hora, tudo desmorona. A primeira quebra é pequena. Você pede um lanche diferente. Só um. Mas assim que a primeira mordida entra, o cérebro entende que a barreira foi rompida. E o que era um lanche vira o dia inteiro. Delivery no almoço, doce à tarde, pizza à noite. Domingo repete. E segunda de manhã, você não está começando do zero. Você está começando no negativo. Com culpa, com o corpo inflamado, com a sensação de ter perdido 2 dias inteiros de progresso. A pergunta que importa não é por que você caiu no sábado. A pergunta é, por que você precisou cair? Porque esse padrão tem nome. Chama efeito que se dane. Você quebra uma regra pequena no sábado de manhã. E assim que quebra, o cérebro abandona todas as outras regras e entra em modo autossabotagem total. Não é falta de caráter, é como o cérebro funciona. Uma vez que a barreira de perfeição cai, não existe mais meio termo. Existe só. Já que estraguei mesmo, vou até o fim. E tem outra camada. Durante a semana, você toma centenas de decisões. Não há essa comida. Não há esse descanso. Não há esse prazer. Cada não gasta energia mental. Cada decisão consome força de vontade. E força de vontade funciona como bateria. Ela não é infinita. Ela se esgota. Lá pela sexta à noite, a bateria está vazia. Quando o sábado chega, você não tem mais nada para gastar. A represa que você segurou a semana inteira rompe. E quanto mais você segurou sob pressão, maior é a destruição quando a barreira cede. Agora observe o corpo. Durante a semana você come limpo. Comida sem açúcar, sem excesso de sal, sem nada industrializado. O corpo se adapta. As bactérias do intestino se organizam em torno desse padrão. Elas se equilibram. Mas no sábado, você muda tudo de uma vez. Açúcar, gordura processada, sal, tudo junto. As bactérias que estavam equilibradas entram em choque. A troca abrupta gera inflamação no corpo. Você sente o corpo pesado, o humor cai, a energia some. Não é preguiça. É o organismo respondendo a uma mudança que ele não foi feito para aguentar. E tem outro lado. Depois de dias sem açúcar, uma carga súbita de açúcar no sábado envia um sinal para o corpo. Armazene isso. Armazene gordura. Porque se houve falta antes, pode haver de novo. Você não está apenas quebrando a dieta. Você está treinando o corpo a estocar tudo que você come no fim de semana. O corpo lê a restrição como ameaça e responde acumulando reservas sempre que pode. Agora olha o horário. Durante a semana, você levanta às 6, no sábado, às 11. A diferença é de 5 horas.
O sistema que controla hormônio, energia, sono e fome entra em confusão total. É como se você tivesse viajado 5 fusos horários e voltado em 2 dias. O corpo não sabe mais quando deve estar acordado, quando deve sentir fome, quando deve descansar. Essa confusão não some na segunda. Você leva até quarta para voltar ao eixo. Metade da semana perdida tentando compensar o caos que você mesmo criou. Então vamos auditar a lógica por trás disso. Você trata o fim de semana como recompensa, como prêmio por ter sobrevivido à semana. Mas prêmio por quê? Se a rotina saudável fosse alinhada com o que você realmente quer, você não precisaria de recompensa para aguentá-la. O simples fato de você precisar de um dia de explosão para aguentar os outros 5 mostra que, no fundo, você odeia o que está fazendo. Não odeia a disciplina. Você odeia o protocolo. Você montou uma rotina que exige um nível de controle que você mesmo não respeita. E cada vez que você trata a comida saudável e o treino como sacrifício, você reforça uma crença no fundo da mente. Vida saudável é castigo. E castigo deve ser evitado sempre que possível. Então o que acontece no sábado não é falha, é revolta. É o cérebro dizendo que não aguenta mais seguir um plano que você montou com base em repressão, não em alinhamento real. E aqui está o reframe duro que você precisa aceitar agora. Você não tem um problema de fim de semana. Você tem um problema de segunda a sexta. O colapso do sábado é apenas o momento em que a mentira fica visível. A rotina que parecia impecável durante a semana só funcionava porque tinha pressão externa. Trabalho, compromisso, cobrança. No sábado, quando a pressão externa some, o que sobra é a verdade. E a verdade é que você estava se segurando, não se disciplinando. Vamos testar isso agora. Pegue qualquer hábito que você mantém de segunda a sexta. Pode ser dieta, treino, horário de dormir, tempo de tela, qualquer coisa. Agora faça uma pergunta honesta. Você consegue repetir isso no sábado? Não com esforço heróico, com naturalidade. Se a resposta é não, então o que você tem não é disciplina. É contenção. E contenção sempre vaza. Sempre. A pergunta certa não é: como eu seguro mais no fim de semana? A pergunta certa é: por que eu preciso segurar? Aqui está o movimento que ninguém quer fazer. Redesenhar a semana inteira para um nível que você consiga manter nos 7 dias. Sem precisar de válvula de escape. Sem precisar de recompensa destrutiva. Isso significa aceitar menos intensidade em troca de consistência real. Talvez a dieta perfeita de segunda a sexta precise virar uma dieta 80% boa todos os dias. Talvez o treino de 1h30 todos os dias úteis precise virar 40 minutos, 6 vezes por semana, incluindo sábado. Talvez você precise incluir pequenas indulgências planejadas todos os dias. Um quadrado de chocolate, uma refeição menos restritiva, algo que te lembre que você não está em privação. Porque privação gera obsessão. Quanto mais você tenta suprimir um pensamento ou desejo, mais ele volta na sua mente. Isso garante a compulsão futura. Você bane o doce na segunda e passa a semana inteira pensando nele. Quando chega sábado, o pensamento está tão forte que você não resiste. E come não 1, mas 5. A supressão criou a explosão. E o corpo prefere estabilidade moderada. Mudanças extremas entre perfeição e caos geram estresse crônico. E estresse crônico mata progresso. A verdade que dói é esta. Se você não consegue repetir no sábado, então não serve para segunda-feira. Um protocolo que só funciona em dias úteis não é um sistema. É um experimento frágil, esperando para quebrar. E toda vez que você quebra e reinicia, você não está construindo disciplina. Você está praticando autossabotagem em loop. Porque o cérebro aprende com repetição. E se a repetição que você está ensinando é: começo forte na segunda, quebro no sábado, reinicio na segunda seguinte, então essa é a identidade que você está consolidando. Não a de alguém disciplinado, a de alguém que vive em ciclos de contenção e explosão. Você não pode construir identidade real se ela muda a cada 2 dias.
Identidade não é o que você faz uma vez. É o que você repete até que vire quem você é. E se o padrão que você repete é inconsistência, então inconsistência é a sua identidade. Agora vamos olhar para o custo real. Sábado e domingo perdidos, não só em progresso físico, mas em tempo. Tempo que você poderia usar para hobbies que restauram, para pessoas que importam, para descanso ativo que te deixa melhor. Mas em vez disso, você passa o fim de semana em modo letargia. Corpo pesado, mente culpada, energia zero. Segunda chega e você não está renovado. Você está exausto. E aí começa tudo de novo. Essa não é vida. É um ciclo de punição disfarçado de rotina saudável. Então qual é o padrão de execução mais limpo? Construir um sistema que não desmorona quando o calendário muda. Isso significa 3 ajustes práticos que você pode fazer hoje. Primeiro, reduza a intensidade da rotina semanal até um nível que você possa manter no sábado sem esforço heróico. Se você treina 6 dias na semana, mas pula todo sábado, treine 5 dias e faça o sexto no sábado. Prove para si mesmo que o sistema funciona fora da bolha de segunda a sexta. Segundo, inclua pequenas indulgências planejadas todos os dias. Um quadrado de chocolate, uma refeição menos restritiva, algo que te lembre que você não está em privação. Porque incluir pequenas indulgências diárias é melhor para o corpo do que acumular uma explosão destrutiva no fim de semana. O corpo lida melhor com prazer distribuído do que com choque concentrado. Terceiro, audite o que você chama de disciplina. Se a rotina que você montou exige que você suprima quem você é para funcionar, então ela não é sustentável. Disciplina real não é repressão, é alinhamento. É montar um sistema que funciona com a sua biologia, não contra ela. É aceitar que você é humano e que humanos precisam de prazer, descanso, flexibilidade. O sistema que não quebra não é o que nunca cai. É o que não precisa cair porque foi desenhado para a vida real. Agora vamos testar o sistema de verdade. O teste não é: você consegue seguir a dieta na segunda-feira? O teste é: você consegue seguir a dieta no sábado às 11 da manhã, quando acordou sem alarme, não tem compromisso e o delivery está a um clique de distância? Se a resposta é não, o protocolo está quebrado. E você não conserta protocolo quebrado com mais força de vontade. Você conserta redesenhando o protocolo. Aqui está o custo de ficar do jeito que está. Você vai passar os próximos 12 meses repetindo o mesmo ciclo. Segunda, motivado. Sexta, exausto. Sábado, em colapso. Domingo, em culpa. Segunda de novo. 52 semanas. 52 chances de progresso real desperdiçadas, porque você insistiu em manter um sistema que você mesmo provou que não funciona. E o pior, cada repetição do ciclo reforça a crença de que você não tem disciplina, quando a verdade é que você só tem um design ruim. E olha o outro lado. Se você redesenhar agora, daqui a 12 meses, você vai olhar para trás e ver 52 semanas de consistência real. Não perfeição. Consistência. Sem colapso. Sem culpa. Sem recomeço eterno. Só execução contínua. Esse é o composto que constrói resultado. Não a intensidade de 5 dias. A estabilidade de 7. Agora o padrão mais limpo, sem enfeite. Se você quer disciplina real, você precisa de um protocolo que sobreviva ao sábado. Não um protocolo perfeito, um protocolo honesto, que aceita que você é humano, que inclui prazer sem destruição, que mantém rigor sem repressão, e que não precisa de reset toda segunda, porque nunca quebrou de verdade. Isso não é motivação, é matemática. Um sistema que funciona 7 dias por semana sempre vai vencer um sistema que funciona 5 e colapsa 2. Sempre, sem exceção. Então, aqui está o movimento. Essa semana, audite o que você faz de segunda a sexta. Pergunte: eu consigo fazer isso no sábado? Se a resposta for não, reduza a intensidade até que a resposta vire sim. Não é desistir, é adaptar. É escolher consistência real, em vez de intensidade que sempre quebra no mesmo lugar. E na próxima segunda, em vez de recomeçar,
você vai apenas continuar. Porque o sistema nunca parou. Você montou algo que finalmente funciona nos 7 dias. E essa é a diferença entre alguém que vive negociando consigo mesmo e alguém que simplesmente executa. O primeiro passa a vida inteira começando. O segundo só continua. E no final de um ano, a diferença entre os dois não está no talento, na genética ou na sorte. Está em quantos sábados o sistema sobreviveu. Porque disciplina verdadeira é construir um sistema que não desmorona quando o calendário muda de nome. Se você quer mais auditoria fria, mais lógica de disciplina que se adapta, mais padrões de execução que funcionam na vida real, volta aqui. Sem hype, sem teatro. Só o que sobrevive ao teste de sábado.